a apresentação do Rodrigo para vocês, tá? O professor Rodrigo Duran, ele é um caso único, assim, né, de uma pessoa que tem uma formação muito forte, tá? Ele é mestre pela USP, é doutor pela Universidade da Finlândia, mas é um cara que é gente como a gente, assim, tá? Eu trabalhei com ele no IFMS, no Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele é professor dos cursos do IF, do ensino médio integrado, principalmente. É um cara que gosta de trabalhar bastante com projetos. Então, ele tem o perfil dos institutos federais, né? E é um cara que traz uma bagagem bastante forte, bastante densa para compartilhar com a gente. Então, eu sei que ele vai falar um pouquinho até de projetos, né? Um projeto específico que ele está desenvolvendo na área de inteligência artificial e vai compartilhar um pouco, né, do conhecimento dele de inteligência artificial, que é uma parte da área de estudo dele. Tá? Então, ele vai fazer uma fala com a gente primeiro sobre a inteligência artificial e depois vai ficar aberto no tempo que a gente tiver para perguntas de vocês. Então, para aproveitar essa experiência. Não é? Rodrigo, picotou para você aí também? Não? Cortou um pouquinho, mas agora eu estou ouvindo, Olavo. Tá. Então, assim, a gente vai dar início, né? E vamos torcer para que a gente tenha um mínimo de estabilidade aí para a tua fala. Beleza? Ok, perfeito. Obrigado, Olavo. Então, vou pedir para o pessoal colocar os seus slides. Uhum. Ok, perfeito. Então, a palavra está contigo. Obrigado, Olavo. Então, eu gostaria primeiro de agradecer, né, a oportunidade de estar falando aqui com vocês um pouquinho sobre inteligência artificial e os projetos que eu venho desenvolvendo no ensino médio, né? Então, eu já quero logo de cara dizer que inteligência artificial não é a minha área de estudo, né? É a minha área de aplicação. Então, alguns projetos onde nós vimos a necessidade da aplicação da inteligência artificial, nós resolvemos, né, esses problemas com a aplicação dela. Então, eu sou um pouquinho como vocês, né? Eu entendo como é que funciona a tecnologia, eu entendo os seus limites, mas não sou um estudioso da área de inteligência artificial. Acho que por isso que eu vim trazer um pouquinho dessa perspectiva, ok? Falar um pouquinho de mim, né? Como o professor Olavo comentou, eu tenho formação em ciência da computação, na USP, eu também fiz meu doutorado na Aalto University, na Finlândia, em 2020, tá? Eu sou professor aqui do IFMS da Rede Federal, então, desde 2011. Atualmente, eu sou membro da Comissão de Educação da Sociedade Brasileira de Computação, né, desde 2019. Eu também sou membro do Comitê Gestor do Grupo de Educação em Computação, que agora virou uma comissão especial dentro da SPC. Então, tudo que tem relacionado à educação de computação, eu também faço parte dentro da Sociedade Brasileira de Computação, e eu também sou do board da SIGSE, né, que é o órgão internacional que gere a educação de computação no mundo, tá bom? Bom, como o professor Olavo falou, eu também leciono todas as disciplinas que vocês têm aí no ensino médio, né, algoritmos 1 e 2, eu dou essas disciplinas há mais de 12 anos, né, 13 anos já quase. Eu também leciono no superior, né, no TADS, na disciplina de construção de algoritmos. Eu também dou aula na pós-graduação, no mestrado, na disciplina de educação de computação e na disciplina de princípios cognitivos de aprendizado. Ou seja, né, aquela verticalização que a gente tanto discute dentro dos institutos federais, eu vivencio ela na quarta-feira, porque eu dou todas essas aulas num dia só, ok? Bom, o que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre inteligência artificial e machine learning, sobre a perspectiva de uma pessoa que usa, né, essas tecnologias. Primeiro de tudo, não sei se todos vocês têm esse entendimento do que é a inteligência artificial. Tenho certeza que vocês já ouviram essa palavra muitas vezes, né? Então, bom, primeiro, a inteligência artificial é um campo muito amplo. Muitas coisas podem ficar dentro da inteligência artificial, ok? Ela se refere principalmente, né, ao uso de tecnologias para criar máquinas e computadores que imitam funções cognitivas que a gente associa com a inteligência humana, tá? Dentro dessas
funções, né? A gente tem, por exemplo, a visão, que deu origem à área da visão computacional, tá? Tem a função cognitiva de entender ou responder ao que nós falamos ou escrevemos, que deu origem à sub-área da inteligência artificial, que é o do processamento de linguagem natural, ou Natural Language Processing, que geralmente a gente usa o termo em inglês, e, inclusive, uma área um pouco mais recente, que é a área de fazer recomendações, o que a gente entende como Generative AI, né? Ou seja, é a Siri, é a Alexa, são coisas que nós conseguimos nos comunicar e ela recomenda alguma coisa ou responde alguma coisa para a gente. Claro que no filme, nos filmes que a gente conhecia a inteligência artificial, sempre foram mostradas como alguma coisa terrível, né? Que quer nos dominar, de alguma forma nos controlar. A gente vai chegar nessa parte em algum momento da nossa discussão hoje e depois, tá? Claro, né, que a inteligência artificial ela tem várias formas de aplicação, né? Muito famoso nos anos 80, por exemplo, era o que a gente chamava de sistemas especialistas, tá? Onde a gente tinha, por exemplo, médicos, economistas, etc. Então, eles tinham um conjunto de regras, né, que se você aplicava esse determinado conjunto de regras, você conseguia dar uma recomendação para o usuário. Claro que na época isso era muito cru, o pessoal tinha até essa brincadeira que até gerou esse meme que é só um monte de if, né? Claro que não é verdade, a gente tinha linguagens especialistas como Prolog e outras coisas, né? Mas era, comparado com o que a gente tinha hoje em dia, a gente tem atualmente, uma coisa muito rudimentar, né? Muito simples em termos tanto de resultados quanto em termos de arquitetura e escala, ok? Passa-se o tempo, a gente tem o que a gente chama hoje em dia de machine learning, ok? O que é o machine learning? É o processo onde a gente vai construir modelos matemáticos a partir de uma quantidade muito grande de dados, tá? Para que o computador consiga extrair padrões, ok? Sem que a gente explicitamente diga quais são esses padrões, ok? Quando a gente fala que alguns algoritmos de machine learning são uma caixa preta, é porque nós explicitamente não estamos dizendo o que cada um desses padrões vai ser ou como cada um desses padrões vão ser classificados. O algoritmo vai extrair isso aí a partir dos dados que nós fornecemos para ele. Então, quando a gente comumente, né, diz que a gente vai treinar um algoritmo, na verdade, a gente não treina um algoritmo, né? A gente treina um modelo, né? Esse treinamento consiste o quê? Em fornecer os dados até que a gente consiga extrair um modelo satisfatório, ok? Vou chamar a atenção, porque eu frisei aqui, a palavra modelos matemáticos, tá? Basicamente, muita coisa do que a gente faz em machine learning são aplicações de métodos estatísticos, né? E de big data, de grandes dados, de bancos de dados e etc., com alguma arquitetura um pouco diferente aplicada ao machine learning, mas essencialmente são modelos matemáticos, ok? Então, essa é a ideia do que é o machine learning. Parte da forma como você vai poder construir esse machine learning, então veja que a gente tem a inteligência artificial, né, que é uma ideia de você tentar mimetizar o que um ser humano faz através do computador. Uma das suas aplicações é o machine learning, tá? E uma das formas de você concretizar o machine learning é utilizando o que a gente chama de redes neurais artificiais, tá? Primeiro, esse é um tipo de implementação que foi amplamente inspirado no sistema cognitivo humano, né? Então, a ideia é que cada uma dessas bolinhas aí que nós chamamos de nó da nossa rede, elas estão simulando a mesma coisa que os nossos neurônios fazem, tá? Quando a gente fala de ativação de nós da rede, ativações de neurônios, etc., nós estamos falando que cada um desses nós vai ser ativado ou não. Como que funciona isso, né? Se vocês olharem nessa rede que eu estou mostrando para vocês, a gente tem várias dessas bolinhas, que são os nós, e várias dessas setas, que são ligações entre elas, tá? Então, quando a gente apresenta um conjunto de dados, né, na entrada, que são essas bolinhas verdes, a gente vai decidir, a partir de um peso, né, e de um limiar, se a gente vai passar essa informação que entrou para o próximo neurônio ou não, até que a gente chega na saída, que vão ser as classificações, tá? Esses dois sites que eu coloquei aqui para vocês, será que a gente consegue apresentar aquele site que eu passei para o pessoal rapidinho, para ter um processo visual muito mais fácil de mostrar? Eu posso tentar apresentar minha tela aqui também, se for possível. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Tela,
aqui. Então, aqui, vamos ver se todo mundo está vendo a minha tela. Vocês podem colocar a tela aí aí, peraí. Vocês conseguem botar aqui essa minha tela para apresentar? Eu acho que ela já está aqui na barra. Só um pouquinho, Rodrigo, que eles vão operar. Ah, sem problemas. Tá, enquanto isso, eu vou falando. Então, por exemplo, né, esse processo, pessoal, enquanto vocês não estão vendo o site, esse processo, ele não é transparente, tá? Então, quando a gente fala que a gente não entende muito bem o que acontece numa rede neural, principalmente uma grande rede neural, né, é porque a gente não consegue visualizar muito bem o que está acontecendo nesse treinamento. Então, esse site aqui do TensorFlow, que a gente vai chegar aqui para frente, ele fornece um processo visual bem simples de entender, tá? Então, por exemplo, imagina que nós temos dois conjuntos de dados, o vermelho e o laranja, e a gente quer um algoritmo que seja capaz de separar esses dois conjuntos de dados, tá? Então, veja que essa minha rede aqui, ó, bem simplesinha, ela só tem 2 neurônios de entrada, tá? Um neurônio de classificação, esses 2 neurônios de classificação, desculpa, e os 2 neurônios de saída. Se vocês olharem aqui, ó, conforme ela vai treinando, tá? Veja que essa imagem do lado direito aqui é o resultado do treinamento dela. Então, você vê certinho o que está entrando, como que os neurônios classificam e o resultado. Percebe que o resultado não está muito bom, né? Tem nós, né, esses resultados aqui, laranja dentro da área azul e vice-versa. Como que a gente pode melhorar isso? Então, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais 2 neurônios na camada intermediária. Esses são esses neurônios que ficam aqui no meio. Por exemplo, se eu rodar agora, percebam, né, que agora essa separação ficou muito melhor, né? Ou seja, à medida que a gente vai, por exemplo, colocando mais complexidade, né, vou adicionar mais duas camadas intermediárias, tá? Cada uma com 4 neurônios. Nossa, já é uma deep neural network, tá? Quando a gente fala lá de deep learning, quando a gente tem mais de 3 camadas intermediárias, já é uma deep neural network. Vou rodar. Pronto, agora ela conseguiu um resultado quase perfeito, ok? Vou chamar a atenção, só com um negocinho aqui para vocês que exemplifica bem. Vocês estão vendo aqui, ó, do lado da palavra output, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, tá? É isso que diz para a gente se a nossa rede está ficando boa ou não, de forma grosseira, né? Percebe que, ó, quando eu rodo, vou reiniciar aqui para vocês, vou colocar uma taxa bem lenta, tá? Quando eu começo a rodar, ok? Ó, essa linha preta mais escura, ela vai lentamente convergindo para essa linha mais clara. Isso que é o que a gente chama de aprendizado, de treinamento, né? Significa que ela está ajustando os pesos, ó, que inclusive você pode passar o mouse aqui e ver, tá? Vou passar mais rápido aqui a taxa de treinamento, só para a gente ver rapidinho ela treinando. Ó, conforme eu vou treinando, essa rede vai convergindo e no final a gente tem o resultado final. Ó, percebe como ele vai lentamente. Aqui a gente está usando uma simulação, mas na verdade isso é geralmente um pouquinho rápido até. E ela vai lentamente, vou colocar agora bem mais rápido para a gente ver o resultado final do nosso treinamento. Ó, perceba que tem um momento que não melhora nada, então você pode deixar ele rodando infinitamente, que ele não vai ficar muito melhor do que isso, ok? Então, essa é uma visualização bem simples para vocês entenderem como é que funciona uma rede neural, né? Acho que a gente pode voltar para os slides agora, pessoal. Obrigado. Então, a ideia é que o quê? É ter um modelo matemático que você consegue ajustar esses pesos e, através desses pesos, a gente consegue classificar coisas. Por quê? A gente aprendeu a como essas coisas funcionam olhando os dados, tá bom? Então, depois dessa pequena introdução às redes neurais, nossa, professor, deve ser muito difícil para fazer isso. Na verdade, é muito fácil, tá? O grande salto tecnológico que a gente teve na inteligência artificial foi, claro, algumas coisas de arquitetura que a gente teve, principalmente de 2010 para cá, mas muito foi na popularização das ferramentas que a gente pode usar para construir esses sistemas de inteligência artificial, tá? Por exemplo, todas essas coisas que eu vou falar nos projetos que eu estou utilizando agora, nesses 2 projetos que eu vou botar de estudo de caso para vocês, eles foram feitos usando essas tecnologias, que são grátis, na maioria são simples de usar, tá?
por exemplo, um aluno do segundo, do terceiro ano do curso técnico informático consegue dominar com relativamente facilidade esses códigos, mais copiar, adaptar, entender o que está acontecendo. Por exemplo, né, todo esse processo dessas contas matemáticas que a gente tem que fazer, já tem uma biblioteca que faz isso, por exemplo, o NumPy, né? Se você quer pela primeira vez, nossa, eu queria fazer um projetinho de machine learning bem simples, né, para classificar, por exemplo, em cluster que os alunos da minha sala, de acordo com as suas notas, tá? Por exemplo, o Scikit, ele oferece vários modelos muito simples para você treinar, ok? O TensorFlow, que foi desenvolvido pela Google, que é aquele site que eu estava mostrando aqueles deram esse exemplo, né, é usado de forma profissional por muitas empresas, mas o código dele é relativamente simples, né? Você não precisa construir uma rede neural do zero, basta que você ajuste os parâmetros dela para a sua aplicação, tá? Por exemplo, o próximo projeto que eu vou falar, que envolvia câmeras, né? O PyTorch, ele já tem várias coisas prontas, né, de visão computacional. Então, por exemplo, se você quiser classificar alguma coisa que passa na frente da câmera, por exemplo, um animal, ou se é uma pessoa, ou até mesmo alguma coisa mais detalhada, poxa, que tipo de animal que é? É um gato? É o meu gato que está aparecendo ali na frente da câmera? O PyTorch já tem 90% dessas coisas prontas, você só tem que adaptar para o contexto de aplicação que você está fazendo, tá? Quem quiser trabalhar com análise de dados estatísticos, né? Nós temos, por exemplo, o Pandas, que faz o que a gente chama de Data Science e etc., que a gente também é uma sub-área aqui da inteligência artificial. Em resumo, tudo isso você já tem pronto, ok? Você nem precisa instalar isso na sua máquina. Por exemplo, você pode rodar todas essas tecnologias dentro do Jupyter ou do Colab da Google, compartilhar com as outras pessoas, né? Você não precisa ter uma máquina super poderosa para executar esses algoritmos de machine learning, tá? Nós temos soluções que fazem isso para a gente de forma bem simplificada. Essa foi a grande evolução na popularização da inteligência artificial e particularmente do machine learning. Foi a democratização do uso dessas ferramentas para a construção de sistemas de machine learning, que hoje em dia, na prática, qualquer pessoa pode sentar com algumas horas, tá? Seguindo vários tutoriais que são infinitos aí na internet, você pode construir uma aplicação e, a partir disso, você adaptar para aquilo que você quer fazer, tá? Um dos projetos que a gente fez utilizando essas aplicações foi o Hortitalk, né? Que, inclusive, ele foi um projeto selecionado com a Facto, que a gente foi apresentar lá em Brasília, também para a CETEC e para os outros institutos. Qual era o problema que a gente tinha nesse projeto do Hortitalk, né? A gente tem um dispositivo que se chama condutivímetro, tá? Ele consegue medir a condutividade elétrica do solo, tá? Isso é um problema principalmente por aqui no Mato Grosso do Sul, onde a gente está começando a ter uma indústria de hidroponia com hortaliças, né? Só que essas hortaliças, elas não se adaptam muito bem aqui ao nosso clima, que é extremamente quente, né? Então, a gente está buscando formas, né, de como melhorar esse plantio, seja balanceando melhor os nutrientes, escolhendo variedades mais resistentes a esse excesso de temperatura e assim por diante. Mas, para isso, a gente precisa de alguma forma eficaz para dizer se essas variações, esses testes que a gente está fazendo, estão surtindo resultado ou não. Ok? E esse condutivímetro não consegue dizer isso para a gente. Ele só consegue dizer, olha, tem muito nutriente ou pouco nutriente, a gente não consegue dizer qual dos nutrientes, se é o potássio, se é o nitrogênio, se é o cálcio, que está afetando o crescimento dessa planta. Porém, a gente sabe que morfologicamente, se a gente pegar essa planta e olhar para a folha dela, tá? A gente é capaz de dizer algumas características de que dizem. Por exemplo, se a folha está ficando com a ponta preta, é sinal que ela tem muito nitrogênio, tá? Se ela está ficando amarelada, é sinal que está tendo excesso de sol, e assim por diante, tá? Então, o que a gente resolveu esse problema, ok? A gente criou um sistema, né, de tomada de decisão, onde a gente tem algumas variáveis atmosféricas, como a temperatura, a umidade, a luminosidade, ok? E a partir do cruzamento desses dados com o sistema de visão computacional, onde a gente pegou o quê? Por exemplo, o Raspberry Pi, né, que é um computador simples, barato, né, bem robusto, a gente colocou uma câmera dele, e a partir dessa câmera, a nossa ideia é o quê? É que a gente consiga utilizar esse algoritmo de machine learning para dizer essa alface está saudável, se ela não estiver saudável, qual é o potencial fator que está afetando a saúde dela? É excesso de nitrogênio?
excesso de potássio, ok? Como que a gente fez para viabilizar isso aí? Bom, o primeiro passo, né, como todo algoritmo de machine learning, e a gente vai discutir isso um pouco mais daqui a pouco, é ter muito dado, né? O nosso modelo matemático ele é tão bom quanto a qualidade dos dados que a gente tem. Para isso, a gente precisa de bons dados, dados que digam a informação que a gente quer, e a gente precisa de muitos dados. Por exemplo, nesse projeto, a gente instalou um sistema de coleta de imagens, né? Que é esses sistemas que parece um abajurzinho que a gente botou em cima das alfaces, né? Onde ele coletava uma imagem por minuto, todos os dias, das 6 às 18 horas, durante o ciclo da alface, que é mais ou menos de 45 dias. Ou seja, a gente tinha, nesse caso aqui da alface saudável, porque nós controlamos para ser saudável, tá? A gente coletou as imagens da alface, desde ela muito pequena até o momento da colheita dela, ok? Isso deu mais ou menos 32.400 imagens, tá? Dessa uma alface que a gente usou de amostra dentro desse viveiro que a gente estava coletando as imagens, tá? Primeiro, a gente conseguiu distinguir que sim, nós conseguimos dizer que essas imagens eram de alface ou de outra coisa, por exemplo, folha de milho, folha de rúcula, de almeirão e etc., com 97% de precisão, tá? A gente está no processo de aumentar esse dataset, né? Para fazer o quê? Para construir imagens onde cada uma dessas alfaces vai estar exposta a uma deficiência. Então, uma imagem de alface com muito nitrogênio, pouco nitrogênio, muito potássio, pouco potássio. E a ideia é que a gente usa aquele classificador igual eu mostrei ali para vocês, né? Para a gente poder classificar essas alfaces de acordo com essas imagens, ok? Os resultados preliminares mostram que ele consegue fazer isso muito bem se a gente tiver dados, né? Por exemplo, a gente tem que fazer um certo tratamento dessas imagens, aumentar o contraste, aumentar um pouquinho o brilho de algumas delas, né? Mas tudo isso é feito dinamicamente pelo próprio código que a gente está usando o Python, né? Lá naquela biblioteca lá do PyTorch, ela já tem um comando que você lá, nossa, aumentaram o brilho em tantos por cento, aumentaram o contraste em tantos por cento, a gente só precisou ir testando quais eram os valores bons, jogou isso dentro do algoritmo, ele fez aquele treinamento, né? Ajustou todos os pesos, e agora ele consegue classificar qualquer imagem da alface saudável, qualquer imagem com muito nitrogênio, pouco nitrogênio, tá? Só para vocês terem uma ideia, mesmo a construção desse dataset é uma coisa tão difícil, porque imagina, a gente vai ter que fazer cada uma dessas condições aí por 45 dias, controlar, aplicar o tratamento das imagens, etc. Quando a gente estava fazendo a avaliação desse nosso projeto, quando a gente foi apresentar em Brasília, o mais próximo que a gente achou de gente vendendo esse dataset, tá? Foi um dataset de milho com doenças, tá? Só esse dataset ele estava sendo vendido por $50 mil, ok? Então a gente imagina que é um mercado bem promissor de construção de datasets e a gente está querendo expandir isso aí também para outras hortaliças e outras culturas para produzir e vender esses datasets, né? E treinar, claro, mostrar que eles são viáveis para treinamento. O que a empresa pode fazer com esses datasets aí fica a cargo dela. Por exemplo, não sei se vocês conhecem uma empresa que se chama Yara, né? Ela ganha muito dinheiro vendendo um sistema, né, de infravermelho próximo, onde ela usa esse algoritmo de machine learning para dizer a saúde de algumas folhas, por exemplo, milho, soja e assim por diante. Ok? Claro que, se vocês tiverem perguntas para esse projeto, guardem que no final a gente vai conversar um pouquinho sobre ele mais também. Ok? O outro projeto que eu queria trazer com vocês aqui, que a gente está desenvolvendo utilizando machine learning, tá? São a produção de testes psicometricamente validados. Ok? O que são testes psicometricamente validados? O que é psicometria? Ok? Vocês com certeza já usaram um teste psicometricamente validado, vocês só não sabiam que isso estava acontecendo, tá bom? A psicometria é a área da psicologia que se preocupa em criar testes que medem objetivamente alguns construtos latentes. O que a gente chama de construto latente? Por exemplo, inteligência, tá? Ou performance educacional. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar de uma coisa que se chama de teoria de resposta ao item. Se não ouviram falar, quando vocês estiverem chegando perto do Enem, com certeza vocês vão ouvir falar da teoria da resposta ao item, porque é a teoria que é usada para o cálculo das notas de vocês no Enem, tá? O que é um bom teste?
e por que a gente gasta muito dinheiro fazendo esse teste, tá? Essas curvas que eu estou apresentando nessa imagem aqui para vocês, elas dizem o quê? Um bom teste, ela deve discriminar um bom aluno, né? Um aluno com uma alta habilidade, de um aluno que tem baixa habilidade, média habilidade, assim por diante. E cada questão, ela deve servir para trazer muita informação. Ou seja, uma questão, se fosse reta aqui nesse gráfico, ela não traz informação quase nenhuma e é uma questão ruim, tá? Ou seja, é uma questão que tanto os bons alunos quanto os maus alunos, ou seja, os alunos com alta habilidade e baixa habilidade, a habilidade não é o fator que determina você acertar aquela questão ou não. Essa é uma questão péssima, tá? Uma boa questão é aquela que consegue, digamos assim, separar os alunos de alta habilidade com baixa habilidade. E essas questões têm que ter dificuldades diferentes. Ok, agora que vocês já entenderam um pouquinho do que é essa teoria da resposta ao item, tá? Vocês devem imaginar por que é tão caro fazer, por exemplo, a prova do Enem. Por que o INEP gasta tanto dinheiro fazendo a prova do Enem? Por que por exemplo, a TOEFL, né, a ETS, gasta tanto dinheiro fazendo um exame de inglês como o TOEFL, né, que também são testes psicometricamente validados? Por quê? Você precisa ter muitas questões, tá? E você tem que aplicar essa questão muitas vezes para ser capaz de dizer que aquelas ali são boas questões ou não. Você tem que aplicar com alunos diferentes, né? Com habilidades diferentes, em contextos diferentes. Em suma, fazer um teste psicometricamente validado é muito caro, difícil de construir e difícil de validar. Bom, qual foi a nossa ideia, né? Assim como vocês, os nossos alunos também se preparam muito para o Enem. Então, a gente gostaria de fazer, poxa, não seria ótimo se a gente pudesse construir com o aluno, com um clique do botão, ele chega e fala assim, me dá um simulado de química para o Enem hoje, semana que vem, com um clique do botão você consegue construir um outro teste, mas veja que não é um qualquer teste, é um teste validado, um teste bom, tá? Essa é a nossa ideia, ok? E nós pensamos no seguinte, bom, o tempo do professor é escasso. Será que a gente não consegue criar, né, utilizando um sistema de Generative AI, que é o que vocês conhecem como o chatbot, tá? Para criar essas questões para a gente, tá? De forma sistemática, ou seja, eu quero criar infinitas questões, por exemplo, de química, ok? E eu quero validar essas questões para mostrar que elas são boas questões, não pode ser apenas qualquer uma dessas questões, ok? A gente já descobriu que através do GPT 3.5 Turbo, nós conseguimos criar questões razoavelmente boas, tá? Por exemplo, cortou aqui um pouquinho, tá, gente? Desculpa a última resposta ali na apresentação do slide. A gente consegue pedir, né? Pedindo cuidadosamente, tem um jeito muito específico de pedir isso para o ChatGPT, ele consegue gerar uma questão de química que se parece muito com uma questão de química do Enem, tá? A boa notícia é que a gente consegue fazer isso infinitas vezes. Eu posso gerar milhões de questões de química sobre um assunto ou sobre vários assuntos. Inclusive, eu consigo pedir para o ChatGPT me dar assuntos para dar a prova de química. Isso é o que a gente já sabe, que a gente já consegue fazer. A pergunta é o seguinte, né? O que são questões boas? Boas para quem? Né? Teoricamente, são questões boas para os alunos. Que os alunos têm que responder de forma clara, que os professores têm que considerar que realmente é uma questão útil, né? Que é uma questão que realmente separa habilidades dos estudantes, ok? Só para ter uma ideia, eu não entendo absolutamente nada de química. Vocês estão no segundo semestre, né? Pelo que o professor Olavo me passou. Então, vocês estão iniciando em química também. Essa é a resposta que o ChatGPT me deu para aquela pergunta que o ChatGPT mesmo fez. Ok? Parece bem razoável, né? Só que vocês sabem me dizer se ela está certa ou não? Eu não sei. Definitivamente, eu não sei. Tá? A gente está perguntando justamente esse tipo de coisa para os professores de química. Né? Vai ter uma avaliação dos experts e a gente vai usar um método que vai validar essas questões. A gente vai chegar a isso lá no final da apresentação. Tá? Agora, a pergunta que eu digo para vocês é: como que a gente confia no que essa IA está gerando?
tá? Vocês confiam nas respostas que o ChatGPT apresenta para vocês? Tá? Essa a gente vai fazer uma pausa e a gente vai discutir algumas questões relacionadas a esse projeto que nós estamos pensando enquanto nós discutimos ela, tá? A gente sabe que a gente tem alguns problemas com o ChatGPT e com essas IAs generativas, tá? Primeiro, elas alucinam, tá? Esse é um termo que a gente vem utilizando em IA para descrever essas viagens que o ChatGPT dá, ok? Por exemplo, esse usuário aqui, ele postou um mês atrás no Twitter, que ele fez a seguinte pergunta para o ChatGPT: qual é o recorde em tempo, tá? Para cruzar o Canal da Mancha, né, o canal em inglês, a pé? Obviamente, o Canal da Mancha, né, é um braço de mar, não tem como você andar a pé no Canal da Mancha. Entretanto, o ChatGPT deu uma resposta aparentemente convincente, né, inclusive dando um tempo de 12 horas e 10 minutos. Quem foi a pessoa e quando fez, tá? Isso aqui é o que a gente chama de alucinação. Ele inventou uma resposta, mas ele dá essa resposta de um jeito tão assertivo que a gente acredita que é verdade. Se a gente não tiver conhecimento contextual e ser capaz de criticamente analisar essa resposta, alguém poderia dizer para mim que o recorde de atravessar o Canal da Mancha é de 12 horas e 10 minutos do George Reef em 2016. Tá? O que é pior do que isso? Eu fiz essa mesma pergunta ontem, tá? E o ChatGPT me respondeu que não existe um recorde para atravessar o Canal da Mancha, tá? O ChatGPT aprendeu nesse meio tempo? Não, tá? As pessoas por trás do ChatGPT, como essa questão ficou tão famosa, eles correram lá e literalmente botaram um band-aid. Ó, gente, se alguém perguntar sobre o Canal da Mancha, disfarça, tá? Não tem recorde de cruzar o Canal da Mancha a pé, não. Ok? Isso é péssimo, porque é zero transparência. Será que não existem outras alucinações que estão lá no ChatGPT e que não foram detectadas e que não tem esse band-aid? Com certeza, tá? Assim como eu, vocês provavelmente não são especialistas em mutações de genes que causam câncer de mama, né? Mas eu estava pesquisando e verifiquei essa alucinação aqui, tá? A pergunta que eu fiz para ele é assim: existe diferença entre raças, tá? Nas mutações que causam o câncer de mama, tá? Ele me deu uma resposta bem convincente, dizendo que sim, que mulheres negras têm mais propensão a ter esse gene e que mulheres judias também têm mais propensão. Inclusive, isso cita um estudo que foi feito nos Estados Unidos, etc. Tá? Parênteses, não existe esse estudo. Nunca existiu. Ok? Na verdade, o que os estudos dizem, e o que eu falei para ele aqui no próximo slide, foi o seguinte: você tem certeza, ChatGPT? Porque os estudos recentes dizem que, na verdade, não tem diferença nenhuma. Ele mudou de ideia. Tá? Você está certo. Na verdade, os estudos recentes dizem que não existe prevalecência dessas mutações e que elas são iguais nas populações. Ok? E aí ele veio com uma outra estudo e etc, que, sinceramente, eu nem sei se existe ou não. Ou seja, como confiar? Tá? Esse aqui foi uma alucinação que os criadores do ChatGPT ainda não pegaram, ela ainda está lá. Se vocês entrarem no ChatGPT e ver essa mesma pergunta e dar esse contra-argumento, tá? Inclusive, uma das coisas que a página do ChatGPT coloca é que ele é suscetível à pressão, tá? Se você continua pressionando, falando que ele está errado, às vezes ele muda de opinião, ok? Outros problemas, tá? Uso de dados, ok? Essa é uma foto daí de Toledo, que eu peguei no Google, tá? Certamente essa foto foi tirada para alguém tem o uso, o direito autoral dessa imagem, certo? Eu fui lá num dos outros sistemas, né, que usam um sistema de machine learning chamado Stable Diffusion, né, que ele cria imagens como se fosse um determinado estilo, tá? Então eu pedi para ele recriar Toledo a partir como se fosse Van Gogh pintando Toledo, certo? Isso aqui foi o que ele me gerou, ok? Provavelmente pode ter alguém vendendo pinturas de Toledo feitas por Van Gogh, que obviamente nunca pisou em Toledo, tá? Como se fosse dele, sendo que na verdade ele
usou os dados de outra pessoa e não está pagando nada por isso, tá? Eu achei muito interessante que aparentemente Toledo tem um muro medieval aqui, né? E também tem uma travessia de barco para entrar no lago, né? Veja por quê. Porque o Van Gogh morava na Holanda e na Holanda era muito comum as pinturas dele terem isso. Então veja que ele transporta coisas que não são reais para uma determinada figura, tá? Eu particularmente só achei a primeira figura parecida com alguma coisa de Van Gogh, mas enfim, né? Ou seja, ele alucinou dentro da pintura também, colocou coisas que não existem em Toledo dentro dessas pinturas, ok? Custo de treinamento, tá? Quanto custa para treinar, né, um modelo de machine learning igual esse do ChatGPT, tá? Ele tem custo tanto financeiro quanto ambiental, ok? Só para vocês terem uma ideia, a média, tá? E essa média com certeza puxada pelos países desenvolvidos, é que um ser humano gera aproximadamente 5 toneladas de gás de CO2 por ano, tá? Nós aqui no Brasil geramos muito menos do que isso. Para treinar um Large Language Model, depois quem quiser eu deixei o link aqui para vocês entenderem um pouco mais o que é essa tecnologia, que é o ChatGPT, tá? É uma rede neural com bilhões de parâmetros, centenas ou milhares de camadas, etc., que demora um tempão para treinar, ok? Ela gera aproximadamente 284 toneladas de CO2, tá? Imagina se toda startup no mundo começar a falar que vai gerar o próprio Large Language Model e começar a gerar esse tanto de emissão, ok? Outra questão, será que é toda startup de esquina que tem dinheiro para treinar um Large Language Model desse, tá? Só para vocês terem uma ideia, existe um score que mede a precisão desses modelos, tá? Para você ter um incremento de 0,1, que é muito pouco, você gasta em torno de 150 mil dólares. Ou seja, esse mercado vai acabar sendo dominado por grandes empresas que têm bilhões e bilhões de dólares para tanto ter acesso aos dados necessários para fazer esse treino, quanto a capacidade de fazer o treinamento desses modelos grandes, né, desses LLMs, desses Large Language Models, tá bom? Tamanho não é documento, tá? A máxima que a gente tem, como vocês olharam, né, o meu treinamento vai ser tão bom quanto os dados que eu apresento para ele, ok? Se eu apresento dados ruins, ele obviamente vai ter um treinamento ruim e eu vou ter um modelo ruim. Ou seja, lixo entra, lixo sai, tá? Vocês podem imaginar que quem tem acesso aos dados da internet inteira, por exemplo, o Google, né, pode pensar, nossa, mas no mundo tem todo tipo de gente, né? Então, se eu pegar as conversas, as fotos, os textos produzidos pelo mundo inteiro, é claro que esse modelo vai ser diverso, tá? Isso não é verdade. A gente já sabe que coisas que são inflamatórias, né? Ou seja, que causam discussão, polêmica, eles têm muito mais alcance do que outros tipos de texto, tá? Eles geram muito mais engajamento. E esse tipo de engajamento é amplificado por muito mais pessoas, acaba que o treinamento, né, que o algoritmo vai consumir muito mais esses dados. Então, para isso, né, a gente já tem dados, por exemplo, que aconteceu alguma vez da inteligência artificial da Microsoft está falando coisas nazistas, porque foi o que ela consumiu, certo? Então, lembrem, quem alimentam esses algoritmos são vocês, tá? O que sai ali no ChatGPT, o que a Alexa te responde, o que a Siri te responde, tá? São vocês que estão fornecendo. E quando a gente fala vocês, a gente está falando como sociedade. Eu peguei um exemplo bem engraçado, tá? Só para vocês ilustrarem para vocês como é verdade. Tem um problema na nossa área de educação de computação que se chama o problema da queda de chuva, né? Que é da precipitação de chuva, tá? Vou dar só uma ideia rapidinho. A ideia é o seguinte, que você tem uma lista de números, baseado nessa lista, você tem que calcular a média de precipitação num determinado local, certo? Esse é o problema de prova de algoritmos 2. Provavelmente vocês vão ter logo, tá bom? Só que tem algumas pegadinhas, né? Não pode ter uma média de números negativos, você tem que falar que essa leitura para quando você encontra o valor 99999 dentro da lista, ok? Esse é o nosso problema. E aí eu fui lá e perguntei para o ChatGPT como que ele cria um programa em Python para solucionar esse problema. Eu tenho certeza que muitos de vocês já pensaram, eu posso resolver todos os meus problemas da disciplina de algoritmo só perguntando para o ChatGPT, né?
Essa aqui foi a resposta que ele me deu, ok? Que está esse código aqui na direita em Python. Bom, não precisa entender muito o Python, mas quando eu olhei esse código pela primeira vez, eu falei assim, nossa, que solução esquisita. Tem um break ali. É uma coisa muito incomum as pessoas usarem break hoje em dia. E eu falei, eu já vi essa resposta em algum lugar. Bom, essa resposta em algum lugar foi de um artigo que o meu orientador escreveu e que também está num artigo meu. O ChatGPT copiou o meu artigo, tá? Eu nunca dei autorização para o ChatGPT. Inclusive, o meu artigo ele é copyrighted, ele é protegido. Aí você se pergunta, bom, se ele está copiando isso, o que mais o ChatGPT anda copiando, certo? Voltando ao plagiarismo, tá? Dou um exemplo prático da minha prova que eu dei quarta-feira passada. Eu dei um problema para os meus alunos, ok? Que eles tinham que responder a seguinte pergunta, tá? Tinha que fazer um algoritmo para dizer que a partir da idade da pessoa, se ela pode, deve ou não pode votar, ok? Tem os critérios ali, se ela tiver menos de 16 anos, ela não pode votar, entre 16 e 18 e mais 65 é obrigatório, o resto, perdão, é opcional, e o resto é obrigatório, e eu botei alguns bairros que ela tinha que entrar. E aí eu pedi, né, para ela dar resposta para mim. Porque uma das máximas que a gente ouve hoje em dia é, se o ChatGPT resolve tudo para mim, para que eu tenho que estudar programação? Ou qualquer outro tópico que seja, tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Vocês conseguem dizer qual dessas duas respostas está correta? Tá? Imagino que vocês saibam Python, se não sabem Python, a resposta é muito parecida com qualquer outra linguagem de programação que vocês estão acostumados. Tá? A maioria dos meus estudantes que colocou lá no ChatGPT e mandou essa resposta, eu fiquei muito feliz em dar 0 para eles, tá? Eles mandaram a resposta da esquerda, que está errada. Tá? Eles não tiveram capacidade crítica, ou porque eles acreditaram que o ChatGPT ia dar a resposta certa, ou porque eles realmente não conseguem dizer se aquilo ali está certo ou errado ou não, tá? E me mandaram a resposta errada. Curiosamente, quando eu fiz a pergunta, mas escrevi de um jeito um pouquinho diferente, ele me deu a resposta da direita, que foi a correta, tá? Então veja que acima da capacidade de usar essa ferramenta, que, claro, pode ser usada para você tirar uma dúvida, para você lembrar alguma coisa, você tem que ter capacidade crítica de dizer se as coisas estão certas ou estão erradas. A gente só consegue fazer isso se a gente tem conhecimento técnico, se a gente tem experiência. Ok? Para quem quiser mais informações sobre tudo isso que eu estou dizendo, que foi só, assim, muito por cima, tá? Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para o professor Olavo, se vocês quiserem dar uma olhada nesses artigos. Nós temos muitos artigos que descrevem tudo isso e todos esses problemas que a gente está enfrentando. Inclusive o primeiro, né, que é muito famoso, onde ela chama desses algoritmos de machine learning, né, as autoras, de papagaios estocásticos, né? Ou seja, eles só repetem o que eles viram. Eles não sabem dizer se aquilo é certo ou errado. Parece que é certo, mas a gente não consegue dizer ao certo se você não tiver experiência, né? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei lá dos genes do câncer de mama. Eu não sou um especialista em câncer de mama. Para mim, aquela resposta que o ChatGPT deu, eu ia aceitar tranquilamente. Ok? Por fim, toda essa volta que a gente deu, né, foi só, além de apresentar para vocês alguns problemas que a gente tem no uso prático da inteligência artificial, é os problemas que a gente está enfrentando também no nosso projeto, né? Quem vai dizer que essas questões de química que a gente está gerando são boas, né? O que são questões boas? Boas para quem, né? Será que essas questões que ele está gerando, ele está pegando de algum cursinho que talvez tenha o direito autoral desse material que ele está produzindo, e eu nem sei. Às vezes eu vou descobrir que é tudo questão, por exemplo, de uma escola particular que produz esse material, ou de um professor que produz esse material e tem ele licenciado, tá? Não tem como saber, ok? É ético a gente fazer isso, tá? Ou seja, é ético a gente viver... Imagine que a gente consiga gerar todas essas questões de forma automática e agora o professor não tem participação quase nenhuma, porque eu dou a pergunta e dou a resposta, tá? Tem valor educacional nisso, mas será que não existe a necessidade da intervenção do professor também? Ok? No momento, a gente está estabelecendo uma estratégia
que é o quê? Que são os próprios alunos que vão validar essas questões através de quizzes. A gente está fornecendo alguns modelos de incentivo para eles responderem essas questões, tem incentivo dos professores também a avaliar essas questões. A gente está buscando no modelo híbrido, ou seja, que tem tanto a participação da inteligência artificial, mas que é validada pelos seres humanos que têm expertise e que também são os alunos, tá? Ou seja, a IA pode ser útil? Sim. A gente tem que saber as limitações dela, tanto técnicas quanto éticas e de segurança? Com certeza, ok? Vou agradecer aqui, deixar minha participação, lembrando que tudo isso foi na perspectiva de uma pessoa, né, que usa a IA para resolucionar problemas, não é uma pessoa que pesquisa necessariamente IA, ok? Só por curiosidade, já que a gente deu um tempinho que eu estou marcando o tempo aqui, a gente tem uma ideia, né, que a gente teve no começo, que a gente pensou o seguinte: e se a gente conseguisse produzir estudantes virtuais, né? Estudantes virtuais que respondem as nossas perguntas criadas pelo computador, ou seja, tudo pelo computador. O computador cria a pergunta, o próprio computador responde a pergunta simulando que se fossem alunos de baixa habilidade e alta habilidade. Bom, eu descobri que tem gente fazendo isso, por coincidência da minha mesma universidade, mas foi uma pura coincidência isso aí, tá? Tem um monte de gente levantando um grande número de questões éticas sobre isso, né? Como que a gente pode garantir que esses alunos são realmente representativos dos alunos de baixa habilidade, média habilidade? A gente não sabe o que é produzido dentro desses algoritmos de machine learning com clareza. Como que a gente pode garantir que eles são realmente representantes desses alunos ou dessas pessoas, tá? Todas essas são questões em aberto, mas inclusive já tem empresas vendendo, tá? Alunos virtuais para responder seu teste, professores virtuais que criam teste. Tudo isso está sendo feito. Está sendo feito de forma ética e responsável? Não. E é isso, gente. Obrigado. Fico aqui aberto aos questionamentos de vocês, ok? E, novamente, eu Rodrigo, obrigado. Vamos aproveitar, então, agora para poder fazer uma interação aqui. Daí, assim, a gente vai fazer uma sugestão e um teste, na realidade. Como, né, eu estou com o microfone que estou distante deles, vou pedir para quem quiser fazer uma pergunta para o professor Rodrigo, conecte na internet e coloque lá no chat do YouTube, onde está a apresentação dele, para ele poder fazer a leitura dele e a gente tentar deixar mais dinâmico aí. Como o professor Felipe está dando exemplo ali e já está fazendo a pergunta, Rodrigo. Isso. Perfeito, né, professor Eduardo? É mais um exemplo de alucinação, né? Eu vi outras questões dessas alucinações também com coisas específicas, né? Por exemplo, é verdade que em Nova Andradina tem jacaré na rua? E ele foi lá e deu um exemplo, até falando de um evento que aconteceu tal dia, etc. Então, assim, de novo, né? Se você não tem conhecimento crítico para dizer se aquilo é verdade ou não, se é bom ou não, tá? É muito difícil, você vai acabar aceitando. Pessoal, isso não é novo, tá? Quando surgiu o Wikipedia, os mesmos questionamentos vieram. Poxa, como é que eu vou aceitar o que está escrito ali na Wikipedia? Né? Um monte de gente pode ter escrito qualquer coisa lá. A Wikipedia é um recurso muito valioso para quem tem a expertise de dizer que o que está escrito lá na Wikipedia é boa ou não. Eu já usei muitas definições de alguns tópicos que estão na Wikipedia que são infinitamente melhores do que eu encontro nos livros. Mas eu tenho conhecimento para julgar isso, né? E se você não tem? Você vai ser um consumidor, digamos, sem julgamento crítico daquilo que está sendo escrito? É impossível, tá? Questão educacional, né? A mesma coisa aconteceu quando chegou o Google, né? Quando o Google começou a responder perguntas, a mostrar páginas, né? Para que eu vou estudar determinado conteúdo se o Google pode responder para mim? A gente já sabe mais do que nunca hoje em dia que dado é diferente de informação, né? Tanto é a quantidade de informação falsa que a gente tem hoje em dia no Google, e como o ChatGPT digamos assim, comeu, né, se alimentou de toda essa informação verdadeira e falsa, ele acaba reproduzindo isso aí, ok? O interessante eu acho que nem as pessoas que construíram o ChatGPT
consegue dizer exatamente por que o ChatGPT diz que no Brasil se fala espanhol. Tá? Isso eu imagino que venha muito dos chats, conversas privadas, desse estereótipo das pessoas. Eu acho muito difícil você ter encontrado uma página séria dizendo Brasil, língua, espanhol. Entendeu? Então você imagina que tipo de informação foi alimentada por esses algoritmos para estarem produzindo isso. Tá? O Luiz está perguntando o seguinte: daria para fazer uma chamada via câmera na sala de aula utilizando machine learning? Luiz, você pode esclarecer um pouco melhor, se você quiser até pegar tá, você está dizendo uma chamada virtual, né? Por exemplo, reconhecer o rosto das pessoas, é isso? Só confirma para mim se ele está na plateia. Isso. Luiz, possível é. O que a gente já sabe? Nós temos implicações éticas de vieses, tá? Por exemplo, dependendo da forma como você vai treinar esse seu algoritmo de machine learning, pode ter pessoas que não reconhecem muito bem, tá? Um caso muito famoso aconteceu na polícia de Nova York, né, onde eles estavam utilizando um sistema de reconhecimento facial e observou-se que pessoas negras ele não reconhecia de forma correta. Tá? Foi um viés introduzido dentro do algoritmo, ok? Que preveniu o funcionamento dele. Então, essas aplicações são possíveis? Sim. Temos que olhar com clareza as limitações éticas, né? E como que você vai de antemão se planejar a isso, né? Tem que ser um dataset diverso, você tem que olhar quais são as características que você está extraindo desse dataset para poder criar essa determinada ferramenta, mas inclusive já tem, tá? Por exemplo, nos aeroportos dos Estados Unidos agora, você não faz mais o check-in utilizando o bilhete, ele só reconhece a tua face e você entra no avião direto, ok? Existem sistemas assim. Mais perguntas aí, pessoal? Quem não está acessando o YouTube, quiser repassar para mim aqui também? Sim. Tem uma do Davi agora, Rodrigo. Tá. Davi, essa é uma pergunta interessante. Tá? Por quê? Completo, tá, Rodrigo? Está dividido em duas partes. Tá. Pode ler essa primeira parte aqui, depois o pessoal passa. Sim, eu já li a segunda parte, né? Então, Davi, nesse caso de previsão de mercado, né? Por exemplo, o que eu li a respeito diz que algumas coisas nós podemos prever a partir de fatos históricos, tá? Isso é relativamente simples, ok? Só que qual que é a grande pegada do mercado financeiro, né? Ninguém vai adivinhar que amanhã, por exemplo, vocês são muito novos para lembrar disso, né? Por exemplo, teve um evento igual o 11 de setembro, certo? Nenhum algoritmo é capaz de prever isso. E você apostou tudo na sua história, digamos assim, em companhias aéreas, ok? Então, assim, a limitação, de novo, né, são sistemas de recomendações. Você consegue montar uma determinada história, você pode apontar alguns fatores que se relacionam. Mas, gente, aí, isso é até engraçado que os economistas até algumas vezes eles esquecem disso, tá? Economia é uma ciência humana, não é uma ciência exata, tá? Então, economia, esses fatores, você pode jogar todos eles num modelo matemático, com muitos fatores. A princípio, o que vem se vendo na literatura é que esses modelos não têm um resultado tão bom assim, eles servem mais como, digamos assim, um parâmetro para você tomar decisões, mas eu duvido muito que tenha grandes hedge funds tomando decisões puramente baseadas em algoritmos de machine learning, até porque, de novo, né, como você colocou aí, né, são fatores complexos e é muito difícil você modelar esses fatores complexos dentro de um sistema desse. Até porque, nesses fatores históricos, né, a economia está sempre relacionada a choques, né? Esses choques são fatores humanos, tá? Algumas coisas que as pessoas fazem não são razoavelmente explicadas por um modelo matemático, ok? Seria minha contribuição como não especialista em economia nessa área, mas é alguma coisa que eu já li desse tipo, tá bom? Fazer um complemento aí, Rodrigo, que também é uma coisa que os modelos normalmente não vão trazer com clareza, são as manipulações de mercado, né? Você até tem manipulações na literatura. Você não pode prever todos os tipos de manipulação conforme aquele interesse localizado e temporal, né?
Exato, que se alguém tiver curiosidade para ler, para ver, na Netflix tem um documentário sobre a GameStop, né, que foi um evento que aconteceu 2 anos atrás, onde todos o pessoal que aplica nesses mercados, né, eles têm um algoritmo, né, que falava, olha, todos os indicadores mostram que a GameStop está indo mal, ok? Isso é perfeitamente saudável, perfeitamente bom você desenvolver uma aplicação desse tipo. O que eles não contavam é que todos os nerds do mundo simplesmente se juntaram para comprar ações da GameStop porque quiseram. Tá? O fundo faliu, perdeu 4 bilhões de dólares porque as ações subiram. Quem que conseguiria prever isso? Inclusive, eles dizem claramente nesse documentário, tá? Que eu recomendo bastante vocês assistirem. Nenhum algoritmo de predição seria capaz de prever o que aconteceu com a GameStop. É simplesmente possível. Mas real. Ok? Se eu acredito que o ChatGPT está matando o pensamento crítico, pelo contrário. Agora ele é mais valioso do que nunca. Quem não tem pensamento crítico e aceita cegamente o que o ChatGPT, ou o Google, ou o Bing e outras ferramentas vão apresentar para você, você está fadado a consumir informação de pouca qualidade. Tá? Mais do que nunca, o pensamento crítico é necessário. Você só tem pensamento crítico se você tiver conhecimento técnico. É impossível. Eu não sou especialista em genética do câncer de mama. Eu nunca vou conseguir entender aquilo ali, certo? Você tem que ser um expert para conseguir julgar se aquilo ali é baboseira ou não. Eu consigo dizer que a baboseira é você cruzar o Canal da Mancha a pé, porque, obviamente, é um mar, né? Eu já fui lá, então, mais fácil. Ok? O Matheus está falando que se você insistir várias vezes para o ChatGPT que aquela informação está correta, ele vai... Não, Matheus, essa questão dele compartilhar informação, aí assim, o que os produtores do ChatGPT dizem para a gente é que as informações que nós estamos usando no ChatGPT não estão sendo usadas para retroalimentar o algoritmo, certo? Isso é o que eles estão dizendo para a gente. Você escolhe acreditar ou não. Eu imagino mesmo que não, porque eles já treinaram o ChatGPT 4, que é diferente, então eu imagino que, em termos de custo, não valia a pena. Esses band-aids que eles colocaram, igual naquele caso ali do Canal da Mancha, foi literalmente uns if, tá? Que eles botaram lá dentro. Ó, if, alguém perguntou do Canal da Mancha, disfarça, tá, ChatGPT? Não dá aquela resposta maluca de cruzar a pé, não, ok? Ele não vai replicar isso para os usuários, tá, Matheus? Ele vai falar isso para você. Tanto é que você consegue ver, por exemplo, que eu testei novamente esse do câncer de mama, que foi uma alucinação, que não tinha sido pego anteriormente pelos criadores do ChatGPT, ela continua lá. Ela continua me dando a informação errada. E tem vários exemplos na internet que você mostra que se você continua pressionando o ChatGPT, ele fica mudando de opinião, mas se outra pessoa vai lá e pergunta, ele continua com a opinião pessoal, digamos, dele assim, né? É muito contextualizado esse chat que você faz com o ChatGPT. Funciona muito para o seu caso, porque ele acompanha o que ele já conversou com você. Ok? Rodrigo, então, assim, em Toledo, a primeira oportunidade que a gente teve, né? Você já tinha tido a oportunidade de dar uma palestra lá para o campus Assis, mas é a primeira de outras que a gente com certeza vai te convidar. Né? Eu sei que foi bem corrido para ti aí, o pessoal não sabe, mas você teve aula o dia inteiro hoje, né? E saiu correndo da última aula para vir estar compartilhando essas informações com a gente. Então, por isso, te agradeço bastante. Felizmente, né, no comecinho deu um pipoco aí, mas estabilizou a internet. Então, fica o agradecimento nosso aqui. As portas estão sempre abertas para ti aqui, não só para essas palestras, né, de forma remota, mas espero que a gente possa ter a presença tua presencial aqui numa próximo evento. Tá? E peço mais uma salva de palmas aí para o Rodrigo. E deixar aí, um tempinho para você fazer as últimas palavras aí, dar um tchau para o pessoal. Tá certo. Bom, então, vou agradecer novamente, né, o convite do professor Olavo, dos professores do campus Assis Chateaubriand e Toledo, né, que fizeram o convite para estar conversando com vocês, né, e dizer assim, que, né, que eu estou vendo que vocês têm muitas ideias interessantes, né, que vocês gostariam de resolver com a inteligência artificial, né. Então, o que eu gostaria de deixar como palavra final para vocês não é uma tecnologia difícil, né,
essa democratização das ferramentas foi muito boa, tá? Hoje em dia você tem tutorial para tudo, para as coisas mais interessantes que você pode fazer. Tem coisas muito boas, né? Eu acho que é interessante a gente falar dos limites, até para a gente apresentar com uma luz mais clara e melhor o que a gente consegue fazer ou não, né? Que às vezes a tecnologia parece ser tão mágica que parece que ela consegue solucionar tudo, quando na verdade ela não consegue, tá? Mas o que ela consegue fazer já é muito bom. Tem muitas coisas boas, né? Que a inteligência artificial já vem fazendo pela gente, né? Tanto de reconhecimento de face, essa parte de interação também ajuda bastante. Por exemplo, para quem tem um idoso em casa, né? Ter uma Alexa, alguma coisa, é uma ajuda muito grande. Tem as suas limitações? Claro, tem as questões éticas? Também tem. Mas existe um potencial para essas tecnologias serem boas, né? E eu acredito que até foi o título que eu coloquei aqui na palestra, né? Que é a inteligência artificial para o ensino médio, porque eu não quero falar de coisas muito complexas, né? É que vocês sim podem fazer projetos desse tipo, né? Vocês podem se apropriar dessas ferramentas e dessas tecnologias e solucionar esses problemas que vocês estão interessados em resolver, ok? E muitos outros, tá bom? Então, é plenamente possível, não é tão difícil assim, requer um pouco de adaptação, mas tenho certeza que vocês são capazes de se apropriar dela. Maravilha. Eu vou me despedir de você, mas antes, né, já vou dizer para os alunos ficarem bem tranquilos aí, que assim que o professor sair da sala, a gente tem uma conversa ainda para ter. Rodrigo, obrigado. Abraço no pessoal aí, abraço na Aline e até a próxima. Obrigado, pessoal. Abraço. Até mais.